Embora a Bíblia afirme de forma clara que existe um lugar de punição para os ímpios, mesmo assim existem poucos que não acreditam na existência do inferno ou não acreditam na sua totalidade. As testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que o inferno é a sepultura, e os adventistas dizem que o inferno é um lugar de aniquilamento e não de castigo eterno. Esse aniquilamento que eles se referem é que os ímpios não serão castigados eternamente, mas serão destruídos. Vou apresentar aqui algumas razões porque devemos crer na existência do inferno, onde os ímpios serão castigados eternamente. Se o inferno é a sepultura, como ensinam as testemunhas de Jeová, então por que expressa tanto sofrimento? Na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, versículo 19, nos versos 22 e 23 está escrito: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos em tormento. Veja bem, se o inferno não existe, então por que o rico, depois que foi sepultado, abriu os olhos no Hades, que é o inferno, em tormento? Tormento na sepultura? Que tormento é este? E ele estava de forma consciente. Mas alguém pode dizer que a parábola do rico e Lázaro é uma parábola. Tudo bem, pode ser uma parábola, mas o que é parábola? É uma história fictícia que retrata uma realidade. E ela mostra a realidade do inferno, que é um lugar de tormento para onde vai as pessoas que morrem perdidas. Negar a existência do inferno é negar a punição para os pecadores. Se o inferno não existe, então por que Jesus e outros escritores da Bíblia iriam advertir acerca do perigo de algo que não existe ou que não oferece nenhum risco? Se não existisse o inferno, os ímpios não seriam castigados. Se o inferno não existisse, o próprio diabo ficaria sem punição, contrariando a Bíblia. Mateus 25:41, que diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, o fogo eterno. Também Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Se o inferno não existisse, os demônios ficariam sem punição, contrariando 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se inferno não existe, que inferno é este? Que cadeias da escuridão é esta? Que juízo será este? Também Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para os anjos do diabo, ou seja, os demônios. Devemos crer na existência do inferno como um lugar de punição para os ímpios, conforme escrito nas passagens a seguir. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores ou fornicares,
são aqueles que têm relação sexual fora do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Se isso não for punição, o que é? Se isso não for inferno, um lugar que tem lago de fogo, que queimará os ímpios, o que é então? O sofrimento no inferno é literal e não simbólico. A sepultura não é o fim da existência dos ímpios. Vejamos João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O verso 29 prova que aqueles que fizeram o mal e morreram sem se arrepender irão ressuscitar para a condenação. Haverá a ressurreição, sim. A morte não é o fim, tanto para os ímpios quanto para os justos. Nesses dois versículos prova tudo. Tanto o ímpio quanto o justo irão ressuscitar. Mas os justos irão ressuscitar para morar na eternidade com Deus, no céu, e os ímpios irão ressuscitar para ser julgado no juízo final e condenado ao fogo eterno, conforme já foi lido. Os pecadores vão ressuscitar para serem julgados no juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. A recompensa que os incrédulos receberão por terem vividos no pecado será o fogo eterno. Também devemos acreditar no inferno como um lugar de condenação eterna, e não de aniquilamento. Essa doutrina ensina que as pessoas serão aniquiladas e deixarão de existir. Mas a Bíblia ensina diferente. Vamos às provas. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, antes do reino milenar de Cristo aqui na terra. Agora, no capítulo 20 e no verso 3, diz que o diabo será preso no inferno e será solto no final do milênio. Agora, no verso 10, derruba de vez o ensino do aniquilamento. Lá diz que o diabo, no final do milênio, será lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Veja bem, se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que se passaram 1000 anos e o anticristo e o falso profeta ainda não foram destruídos? Quanto tempo leva para uma pessoa ser aniquilada? E tem mais. No final do verso 10, diz que serão atormentados para todo sempre. Então, se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que se passaram 1000 anos e o anticristo e o falso profeta não foram aniquilados? 1000 anos não é tempo suficiente? Quanto tempo ainda falta? Sendo que no verso 10 diz que eles serão atormentados para sempre. Quanto tempo dura este para sempre? E a Bíblia diz que no inferno tem um fogo que nunca se apaga. Marcos 9:43. Se as pessoas serão destruídas, então por que o fogo ficará aceso sem nada para queimar? Não é um tremendo absurdo? É uma questão de raciocínio, é uma questão de lógica. Se as pessoas serão aniquiladas, mas o fogo nunca se apaga. Nunca se apaga para queimar o quê? Vai ficar queimando o quê? Rejeite todo o ensino que negue a existência do inferno ou ensine a doutrina do aniquilamento. Pois a Bíblia afirma que o inferno existe e é um lugar de castigo eterno, e não de sepultura eterna ou de aniquilamento. Esse tipo de doutrina faz com que muitas pessoas pensem: se eu morrer no pecado, eu vou ser aniquilado mesmo.
eu vou deixar de existir? Ou se o inferno é a sepultura, quando eu morrer, simplesmente acabou? Mas a Bíblia ensina diferente. Após a morte, a pessoa que viveu no pecado terá uma surpresa desagradável. Será condenada ao tormento eterno. Temos que avaliar todo tipo de ensinamento antes de acreditarmos em tudo que ouvimos por aí. Então é isso aí. A intenção do vídeo não é ofender ninguém, mas mostrar a verdade bíblica. Então obrigado e até o próximo.